Boa noite a todos. Boa noite aí a todos que estão reunidos aí no Skype aí para mais um estudo aí junto, aprendendo, interagindo aí com os irmãos. Cada um tem algo para trazer aí para a gente crescer no entendimento. Isso é muito importante. Então, você que está nos ouvindo aí através do YouTube, seja bem-vindo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Tem aí o canal da Cileide Favoreto aí, tem o canal aí de alguns irmãos aí, tem o meu canal aí, Unidos na Graça, e o canal Entenda Isso. Um abraço a todos. Hoje nós vamos estar tratando um assunto aí que é muito importante. Eu vi falar aí sobre a pessoa, né, quando morre, quando a pessoa morre, ela é como dormiu, um sono sem sonho. Então, hoje nós vamos tratar esse assunto, porque ele é uma coisa que, infelizmente, todas as pessoas têm que passar por isso, né? Então, nós vamos tratar esse assunto e trazer uma relevância acerca dos trechos da Bíblia que fala sobre esse assunto. E quando Jesus fala, acaso Deus é Deus dos mortos? Deus não é Deus dos mortos. E ele cita justamente pessoas que já morreram. Abraão, Isaac, Jacó, são pessoas que já tinham morrido. E ele mesmo diz, a causa de Deus é Deus dos mortos. Então, nós vamos estar tratando esse assunto aí, vamos estar tratando esse assunto aí, que ele é muito importante para nós termos uma base. Porque hoje a gente veja o crescimento do ateísmo, crescimento de pessoas que não acreditam em nada, acham que morreu, se acabou. Outros, né, são pessoas que acreditam no preterismo, outro acredita em coisas. Então, tem vários assuntos aí que as pessoas acreditam. Então, hoje eu gostaria, né, com os irmãos, né, nós estar tendo um diálogo sobre esse assunto, ver o pensamento de cada irmão. Isso vai ser muito importante, tanto para a minha vida, como eu creio que os irmãos também têm um pouco de dúvida acerca disso. Abraço aí, a irmã Donata chegou aí, o irmão Valdeci, irmã Cileide Favoreto, né? E todos os irmãos. O irmão Arlindo hoje não está participando, tem um compromisso, né? Ele me, né, colocou aí para estar trazendo algo aí com os irmãos, e, enfim, cada um tem aí algo importante para dar o crescimento para nós. Boa noite a todos aí. Quem quiser dar uma palavra aí, antes de nós entrar no assunto, depois eu vou estar lendo alguns trechos da Bíblia aqui, para nós estar, né, tentando entrar num consentimento acerca desse assunto aí, que ele é muito, né, muito difícil de se explicar, né? Em Mateus 22, versículo 30 e 31, depois os irmãos dão uma comentada. Diz assim: acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo. Então, essa palavra é forte. Deus declarou. Então, já é aqui. No versículo 22, diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, se nós lermos um versículo antes aqui, diz assim, porque na ressurreição nem caso nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, aqui Jesus está afirmando aqui que há ressurreição, mas há algumas regras lá, né? Algumas regras lá que não vai ser. E aí, depois nós vamos para Coríntios, né? Que fala lá que nem carne nem sangue não vai para lá. É diferente do que a igreja coloca, que vai ser arrebatado esse corpo aí, só vai ficar a roupa. Então já cai por terra, né? Essa parte aí, né? Que a carne não vai para lá também, né? Mas enfim, nós vamos estar comentando esse assunto aí. Eu vou estar colocando alguns trechos bíblicos aqui conforme a conversa dos irmãos. Amém? Quem quer dar a primeira? Mateus quanto? Mateus 22, versículo 31 e 32. E depois eu li o 22 e 30, né? Seria antes, né? Aqui, a Cileide fala, então, enquanto... Eu acho que depois que a gente sai desse corpo aqui, que, né, vira pó esse corpo aqui,
a gente tem um acontecimento com a gente lá no céu, sim. Tem um preparado de Deus que eu acho que nunca vai chegar num consenso o que vai acontecer lá. Se vai ter hierarquia, se não vai ter hierarquia. Uns acham que tem hierarquia, outros acham que não. Então, assim, eu acho que nunca vai chegar a um denominador comum. Então, eu já fechei a conta e passei a régua, assim mesmo, só sei que eu vou para lá, meu cantinho está lá. O que vai acontecer comigo, eu não sei, só sei que Deus diz que é muito bom e que é bom, e eu estou no aguarde. Amém, irmã Zayada? Que bom aí, a Leida aí tem um entendimento bom, um entendimento que bate com o meu, né? Mas a gente ouve aí pessoas que dizem assim, morreu, se acabou. É que nem um sono sem sonho. Né? Tu não sabe, aquilo sumiu e acabou-se, né? Então, mas não, eu não penso assim, as escrituras não mostram dessa forma, né? Mas tem pessoas aí renomadas aí do conhecimento aí na Bíblia e eles falam isso, né? Se fosse assim, que graça teria? Morreu, acabou, já era? E aí, que graça que tem? E outra coisa, os irmãos têm a noção do que é eterno? Tem a noção do que é eterno? Eu acho que, como não vai ter dia, vai ser uma coisa só, é assim, a cada momento é um sentimento, uma coisa gostosa, é algo assim que vai ser surpreendente a cada momento. E eternamente, é coisa assim que não tem nem como a mente da gente chegar a alcançar ou imaginar. É que nem a irmã Celeste falou, o lugarzinho tá lá e é só bênção. E melhor que parquinho de diversão, né? Eu estou deixando os irmãos falar, eu tenho umas partes aqui na escritura que são bem surpreendentes acerca disso. Os irmãos ficam aí apreensivos aí, porque depois vai vir. Mas eu entendo assim também. O pensamento dos irmãos, porque vem aí algo aí muito que me chamou muita atenção. Aí eu comecei a olhar umas partes da escritura com mais atenção, né? E realmente tem umas coisas aí que... O irmão pode passar essa diferença aqui, porque nós somos 100% nessa opinião, né? Como Jesus disse ali, né? Ele não tem... Ele é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas Jesus não disse também que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá? Então, é nesse sentido que ele está falando. Eu creio que é nesse sentido. Quando a gente partir daqui, que o nosso corpo for para o sepulcro, Seol, né? A gente vai continuar vivo com Jesus, com Deus. Porque o nosso espírito é vivo, nosso espírito não morre. Eu acho que ele disse nesse sentido aí, mas ele é Deus dos mortos, porque mesmo que a gente crê, não vai morrer. Se creres, verás a glória de Deus. Então, eu creio que nesse sentido a gente vai viver com ele. Irmã, ali ele afirma, né? Ele afirma ali que Abraão ainda continua sendo Abraão, Isaac continua sendo Isaac. E o Abraão que eu conheço, que eu vejo falar, era a carne, né? O Isaac era a carne. E ele está citando justamente carne. Ele não está citando o Abraão espiritual. Então, é uma coisa que deixa a pessoa meio a pensar, né? Mas depois eu vou ali, né, examinar uns trechos aí na Bíblia para os irmãos vão ver que, né? Então, primeiramente, a gente vai dar essa conversada aí para ver o que os irmãos pensam, porque eu também pensava de uma maneira meia, né, assim, e deixava alguns pontos vagos, né, que ficava meio né, sem a conta fechar, né? Então, a gente fica com algumas coisas ali na dúvida, embora que sempre isso vai haver dúvida, né? Uma coisa que nunca a pessoa vai ter 100% de certeza, vai ter 100% quando deixar essa morada aqui para trás, né? Irmã Donata, o que a irmã Donata poderia falar sobre isso, irmã? Eu não tenho muito o que falar, não. Eu não tenho. A minha concepção é que a morte não existe. O que acaba é a carne.
A carne vai embora, a carne vai para a terra, vai para o inferno, né? Vai para a terra e a terra vai consumir. O espírito vai de volta para Deus, porque é dele, e nós habita lá. A gente vai ficar com ele. Nós jamais morremos de vez por completo. Porque não teria sentido se houvesse realmente o fim de tudo. Não existe. Como a irmã fala ali, eu também acredito que a gente nunca morre. Realmente, eu acredito que a morte foi aniquilada, mas na carne a pessoa morre, né? Então, como que Deus chamou a Abraão, Isaac, que era Abraão, era carne. Isaac era carne. Ele não citou como espírito, né? Ele citou como carne. E como que se lá houvesse ressurreição, né? Fisicamente continuava sendo Abraão, continuava sendo Isaac, fisicamente. Então, ele deu esse parecer, não sei se foi um erro do popista, né? Mas ele deu um parecer que existia o Abraão ainda, existia o Isaac ainda. Em Êxodo 3, versículo 6, ali Deus fala com Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Então, Deus está citando para Moisés que ele é o Deus né? Mas ali dá um parecer que Deus era Deus quando ele estava vivo, né? Mas quando Jesus afirma aqui categoricamente, ele já dá uma impressão diferente já. Ele está dando uma impressão que a ressurreição seria carnalmente e não somente no espírito. Mas nós vamos ler aqui em Coríntios, 1 Coríntios 15, no versículo 50 ao 54. 1 Coríntios 15, versículo 50 ao 54. Do 50 até o 54. Né? Sim. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o que acontece? Carne é corrupção. Carne, ela se corrompe. Essa carne que se corrompe, ela não pode herdar aquilo que não se corrompe. Vocês não estão entendendo? Então, a carne, ela é pó. Esse pó, ele não pode herdar aquilo que é eterno. Então, a corrupção não pode herdar aquilo que não se corrompe mais. Então, aí tem um ponto que nós podemos analisar. Aqui no versículo 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala nem todos dormiremos, ele quer falar o quê? Ele quer falar assim, irmãos, nem todos nós morreremos antes que venha essa aniquilação, porque depois nós vamos continuar lendo e os irmãos vão entender claramente o que eu vou passar agora. Ele quer dizer assim, nem todos vão morrer até se concluir esse mistério de transformação de vida. As pessoas estão num sistema de morte para vida. Por isso que Jesus disse lá, na verdade, eu afirmo que ainda muitos que estão vivos não morrerão. Então, os vivos não morrerão, e não morreram todos eles. Morreram. Mas o que morreu? Morreu a carne. Então, muitos aqui que estão vivos não morrerão. Não morrerão por quê? Porque não ia entrar naquela condição de morte mais. Então, e aí o que o apóstolo Paulo fala? Nem todos vão morrer, mas mesmo que a gente não morra, a gente vai ser transformado. Dentro de nós, aquilo que era mortal vai ser revestido da imortalidade. Então, o espírito que estava dentro de nós, que era mortal, que ia ficar aguardando o juízo como era antes, não vai aguardar mais. Ele vai ser revestido da imortalidade, mas não estava citando no corpo.
Então, nem todos dormiremos, porque antes as pessoas ficavam no estado de dormência, aguardando a ressurreição. Agora não há mais ressurreição, porque não tem mais esse estágio de dormência da pessoa. A pessoa não vai mais dormir, não vai mais morrer. O que vai morrer é o corpo é óbvio, né? Então, vamos seguir no... Eu sei que outras pessoas vão estar vendo esse vídeo, né? E vão estar... Então, é necessário que a gente fique com mais atenção, né? Aqui no versículo 52, diz assim, no momento, um abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui que vem o problema hoje que é colocado dentro das igrejas. Nas igrejas é relatado sobre uma trombeta literal, né? Ia vir os mortos, todos os mortos iam ser ressuscitados primeiro, e aí nós que vivo seria arrebatado também. Aí é que está o equívoco, porque o apóstolo Paulo ele dá uma explicação. Ele dá uma explicação que aqueles que ficarem vivos eles serão transformados dentro de si. Quando soar a última trombeta, quer dizer, quando vir o juízo sobre aquela geração, que o último que ser, nós vamos continuar lendo, o último inimigo que teria que ser aniquilado era a morte. Então, quando foi aniquilada a morte, os que estavam mortos até ali seriam ressuscitados, os que estavam vivos não passariam mais pela morte. Então, nós não passaríamos... Por que nós não ia passar mais pela morte, as pessoas, depois do ano 70? Porque dali em diante não haveria mais juízo. Então, não haveria necessidade das pessoas ficar aguardando. Então, seria uma coisa absurda as pessoas ficar aguardando mais 2, 3, 5, 10 mil anos para um juízo, um outro juízo. Não, porque a morte foi aniquilada. Então, no momento que a morte foi aniquilada, os que estavam vivos, eles já tiveram a transformação dentro de si. Então, eles não passariam mais por um estágio de dormência. No momento que eles deixavam aquele corpo, ele já se revestiu da imortalidade. Então, eles já eram revestidos dentro de si, já da imortalidade. Como nós hoje, nós já somos revestidos dentro de nós, já, da imortalidade. Então, nós não morremos mais. Por que nós não morremos? Porque não há necessidade mais de passar por juízo. Então, o que mora é a carne. A carne continua morrendo e vai continuar pro resto da vida. Nunca vai ter um ser humano que vai voltar a viver eternamente. Diz assim, no 53, porque convém que isso que é incorruptível, o que é incorruptível? O que estava dentro dele. Por que era corruptível? Porque teria que passar por juízo. Então, ele não está falando da carne, porque a carne sempre é corruptível. Nunca a carne vai se tornar incorruptível, porque a carne sempre é corruptível. Então, diz assim, porque convém que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso quer dizer o quê? O espírito que está dentro dele era corruptível, digno de juízo e condenação. Então, se revista da incorruptibilidade. E o que é isso? Que é mortal, ser revista da imortalidade. Me diga, irmão, alguma vez ele falou aqui que a carne ia ser imortal? Porque no momento que ele falasse que a carne ia ser imortal, aquele versículo 50 não faz sentido. Porque o versículo 50 fala que jamais aquilo que é corruptível pode ser revestido da incorruptibilidade. Então, a carne sempre é corruptível. Então, aqui ele está falando do espírito que habita nele. Se revestisse da imortalidade. Então, no momento que é aniquilado a morte dentro de si, não a morte da criatura. A criatura já foi condenada à morte, ela morreu já há muitos milhares de anos. Nós somos multiplicação.
mas o espírito dentro dele tinha um juízo sobre ele. Então, no momento que Jesus aniquila a morte, esse espírito não passa mais pela morte. Ele se revestiu da imortalidade. No momento que se reveste da imortalidade, quer dizer que não vai morrer mais. Não vai ser mais julgado. Ó, e diz assim no 54, nós vínhamos ler até o 54, né? Diz assim, ó. E quanto isso que é corruptível, o que é corruptível? Os irmãos logo já pensam, é a carne. A carne que é corruptível. Mas a carne toda a vida vai ser corruptível. Nunca vai ser revestida em incorruptibilidade. Jamais. Nunca, 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 nunca. E isso que entra na confusão dos irmãos religiosos. Eles acham que essa carne vai ser revestida em incorruptibilidade. Mas a carne não é. Então diz assim, ó, e quanto isso que é corruptível ser revestida em incorruptibilidade, e isso que é mortal ser revestida em imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Irmãos, se nós não acreditar nessa palavra, então nós temos que continuar acreditando que vai acontecer um arrebatamento, vai acontecer uma transformação, as pessoas vão viver eternamente na carne, vamos acreditar que Jesus foi em carne para o céu. Então nós vamos acreditar que a morte continua reinando, continua ainda sendo nós aguardados por um juízo final, continua, as pessoas vão ser julgadas, muitos vão ser lançados no inferno. Então, se nós não acreditar nisso, nós estamos acreditando conforme os religiosos acreditam. Nós estamos acreditando ainda que vai vir um arrebatamento, vai levar a pessoa, né, inteirinha para o céu, só vai ficar a roupa. Então, é isso que eu queria passar para os irmãos. O que está sendo falado aqui é sobre os espíritos. Os espíritos, eles não estavam revestidos da imortalidade. Porque quando veio de lá de Adão, vinha sempre, haveria um clamor de juízo. Por isso que Jesus disse, em verdade vos afirmo, que sobre essa geração será julgado todo o sangue inocente, desde Abel, o primeiro homem a ser morto, até o sangue de Zacarias. Será requerido dessa geração. Então, o que acontece? E essas pessoas, quando fala que Jesus é o princípio da ressurreição, quer dizer que todas essas pessoas elas estavam numa condição de morte. Então, nós teríamos que descartar aquela palavra ali que diz assim que Jesus é o primeiro da ressurreição. Nós teríamos que descartar essa palavra. Aí, quando fala que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e aí fala, acaso Deus é Deus dos mortos? Aí vem aquela palavra na nossa mente. Será que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos lá com carne e osso no céu? Aí, quando nós lemos Êxodo lá, Deus está colocando lá em Êxodo, aqui foi o copista que colocou numa visão diferenciada, para dar essa impressão para as pessoas que Deus está falando de Abraão, Isaac e Jacó carne. Mas quando Deus está falando com Moisés lá, ele está falando não no sentido espiritual. Ele está falando assim, eu sou Deus de Abraão, vossos pais, né? E eu que tenho visto o clamor do povo do Egito. Estão sendo massacrados lá o povo hebreu que está sendo massacrado pelos egípcios. Eu decidi libertar esse povo. E vou dar uma terra para eles, tal, enfim. Então, o que acontece? Deus está falando de descendência. E ele não está falando de mundo espiritual. Agora, quando vem aqui em Mateus, Jesus já está falando de um outro sentido, mas só que eu não acredito que foi Jesus que falou essa palavra. Eu acredito que isso aí foi botado maliciosamente para dar essa impressão para as pessoas, para a pessoa acreditar que vai acontecer esse arrebatamento, que vai ser levado com o corpo e com tudo lá, acreditar que Abraão, Isaac, Jacó está lá, literalmente é Abraão, literalmente é isso, é aquilo. Então, que tudo vai acontecer, e aí lá eu vou abraçar o apóstolo Paulo, eu vou abraçar lá o Pedro, vou abraçar Isaac, eu vou abraçar Abraão, eu quero ver Jesus ainda com as mãos furadas,
Então, passa toda essa visão na mente da pessoa quando a pessoa lê uma passagem dessa. Mas eu não sei se os irmãos deu de entender do jeito que eu expliquei, eu teria muito mais assunto aqui, mas eu queria ouvir a opinião dos irmãos. Amém? Os irmãos podem abrir o microfone aí. Então, irmão, o corpo não vai subir, é o espírito, aquilo que a gente já vem falando, né? Agora, se eu chegar lá, se meu espírito ir para lá, chegar lá ter hierarquia, eu estou pensando em ir para o céu para ficar sossegada. Se eu chegar, eu já tenho muito compromisso aqui na Terra. Chegar lá me dar compromisso, eu vou falar, reencarne eu de novo. Vamos ver as opiniões aí dos outros irmãos. Não tem esse negócio, o corpo já é dito ali, carne e sangue não entra no céu, e depois hierarquia jamais também, porque senão não faz sentido, não faz nenhum sentido ter hierarquia no céu, como todo mundo vem falando aí, porque senão dá para ficar do jeito que tá mesmo assim e tocar o barco. Esse é o meu entendimento. Jamais alguém foi para o céu, e já se prova ao contrário, essa é a minha ideia, é a minha opinião. Eu também acredito nisso. Ninguém vai viver no céu. Já viemos do céu, já, nós já viemos de lá. É. Não vai ter uma segunda morada lá no céu. Ninguém vai ter céu. Ninguém vai para o céu. Nós já viemos. Aqui é a nossa morada. Amém? Irmã Donata, só para ficar mais claro aí. A irmã fala que ninguém vai para o céu. A irmã fala no sentido carnal, né? Mas espiritualmente só volta, né, para onde que ele veio, né? É difícil eu explicar para vocês, tá? Mas ninguém, quando a pessoa morre, ela não vai lá morar com Deus. Existem céus, né? Existem os céus. Ninguém morre e vai para o céu. Ela morre e o espírito descansa, o espírito vai para Deus, né? Vai para Deus. Teve alguém aí que perguntou, que ele estava querendo saber se ela vai ficar consciente ou ela vai perder a consciência dela. Ela vai chegar uma hora que ela vai ter consciência, porque ela vai reconhecer todos os entes queridos dela. Depois ela vai perder a consciência dela. E isso daí eu aprendi na época com o Arlindo, e depois a gente não reveu essa matéria. Então, agora, na graça, eu não sei como é que tá. A gente tem que rever isso. Mas quando a gente aprendeu, né, Cleusa? A gente teve alguma coisa semelhante a isso. A pessoa, quando morre, o espírito sobe, eles até reconhecem, né? Eles vão encontrar os entes queridos, tal, mas por pouco tempo, muito pouco tempo, depois eles não conhecem mais, eles perdem a consciência, eles voltam a ser uma pessoa, um espírito como os outros lá, que estão lá. Mas é um lugar, não é céu, gente, não vão ficar no céu, vai ficar aqui na Terra. Ninguém vai ficar habitando em um planeta, um outro lugar, a não ser a Terra. A Terra é que é o lugar onde que todo mundo vai ficar. Aqui é o lugar habitado pelos seres humanos, por quem já morreu, é aqui é o lugar. Mas isso aí não Eu foi acho que não. antes de Cristo, irmã Donata, antes de Cristo, que até teve aquele gadareno lá que tinha vários espíritos na vida dele, espíritos de pessoas que já tinham morrido.
Tinha o rei Saul, que foi lá consultar o espírito de um profeta lá também. A gente vê vários relatos. Isso não era até Cristo, até ser julgado as pessoas, e as pessoas voltaram para Deus de novo, que as pessoas estavam aprisionadas aqui na Terra. A irmã fala que vão ficar aqui, então vai continuar a mesma coisa, então a vinda de Cristo. Sim, mas acontece que aí, aqui, não vai ser uma terra do jeito que está assim, do jeito que é agora, uma terra cheia de coisas erradas, uma terra poluída, uma terra mal habitada. Não, vai ser uma terra completamente diferente. Isso daí é testemunha de Jeová, já. Não. Esse estudo já virou testemunho de Jeová. Um tomatão, assim, laranjona. Não, é diferente. Né? Eu acho. Não. Irmã Donata, a irmã diz que a pessoa vai ter uma consciência e depois vai entrar numa amnésia, no caso. Vai ter o espírito, ele vai ter a consciência do corpo e depois ele vai perder a consciência, vai entrar tipo numa amnésia. Não é amnésia. Ela vai voltar a ter um espírito normal, um espírito do que era de Deus mesmo, um espírito limpo, um espírito do que era de Deus mesmo. A experiência que ele teve carnal, então. Isso. Ele vai chegar um tempo que ele vai acabar esquecendo, essas coisas velhas vão ficar para trás, no caso. É que nem a dor de um parto, né? Que a mãe quando vê o filho, ela acaba se esquecendo até daquela tremenda dor que ela teve com a bênção do filho. Isso. Ele vai perder a memória dele. É que eu explico assim, porque talvez aquele que nos ouve, talvez não vai entender da maneira, né, que é por isso que ele vai se tornar eterno. Vai se esquecer da tristeza dessa vida, no caso. É isso que a irmã quer falar, no caso. A alegria na ressurreição vai ser muito maior do que essa vida que a gente viveu aqui tão limitado, né? É isso, irmã Dona? Amém. Amém. Irmão... Eu não estou sabendo colocar as palavras certas para vocês poderem entender. É por isso que eu procuro ficar quieta e não abrir a minha boca para falar abobrinha, porque senão vocês não vão entender direito. Tá? Só não entendemos do tomatão lá. Mas tá não, colocou ali, tá vendo? Que é testemunha de Jeová. Parece que às vezes nos ouve, né? Às vezes não estão mais amadurecidos aí no assunto, às vezes não entendem, irmã Donata, mas nós entendemos. A dificuldade que eu tenho de expressar o que tem que ser dito, então eu prefiro ficar quieta. Não, é importante. O mestrado aqui já não é tão explícito. Pois é, irmãos. O irmão Serginho aí, tem uma motorista de ônibus aí, a passagem. Então, a irmã Donata estava falando uma coisa que eu já comentei em outras lives, com outras palavras. Eu entendi o que ela quis dizer. Que a pessoa não vai para o céu, a pessoa vai ficar na terra. Aí a irmã Cileide já fez a piadinha, né? Testemunho de Jeová, TJ. Tudo bem. Então, seria um mundo paralelo. O corpo tomba, o espírito volta para Deus e passamos a viver na terra, novos céus e nova terra. Como se fosse um universo paralelo. Quem já o espírito voltou, está vivendo na terra da forma que Deus queria, se não houvesse comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tivesse comido do fruto, né? Não ia ser tudo assim? A terra ia ser habitada, maravilha e vida eterna. Né? Aí depois fizeram o que Deus determinou que não fizessem, né? E ele falou assim, essa árvore aí, pode botar um soldado lá e um anjo e guardar ela, não deixar ninguém chegar perto. Eles não podem comer dessa árvore, dessa
desse fruto aí, não, que é o fruto da vida eterna. Mais ou menos assim que eu entendi o que a irmã Donata disse, né? Outra coisa, o espírito sobe, reconhece as pessoas, os entes queridos, depois perde a consciência. Que jeito? Ninguém tomba aqui tudo junto. Seria certo os velhinhos e primeiro, depois vem as pessoas que vão ficando mais velhas, ou não, mas os pais enterrar os filhos, né? E não os filhos enterrar os pais e não os pais enterrar os filhos, né? Mas não é assim que funciona. Então, como que a pessoa depois não lembra mais nada, perde a consciência? Como é que ela vai rever esses que ainda vão tombar ainda o corpo e o espírito voltar para Deus? Então, acho que não tem muito sentido, né? Isso aí foi só para mim fazer um comentário a respeito do que a irmã Donata falou, né? Outra coisa, a irmã Donata, ela pode explicar assim que a irmã Cileide, é ótima para poder interpretar e passar para a gente o orgânico aí, o basicão, porque eu falo coisas que ninguém entende, e a irmã Cileide entende e conta aí do jeito que eu gostaria de falar, só que eu não consigo me expressar também, né? Amém? Amém, irmão Serginho. Bom, irmãos e irmãs, o que eu vou ler aqui já vai chamar um pouquinho a atenção dos irmãos. Aqui em Gênesis 1, aqui na parte B, diz assim, ó, só vou ler essa passagem aqui, só para os irmãos, né, ver o que habita em nós. É o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus volta para quem? Para Deus. Mas vamos ver aqui no princípio. Diz assim, ó, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, irmãos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje nós podemos dizer, nós falamos muito em terra, novo céu, nova terra, e nós às vezes esquecemos um pouco que a maior parte do planeta é água. E Deus fez separação para que aparecesse um pouco da terra seca, para que ali habitasse a carne. E o Espírito de Deus tivesse nessa carne. Então, irmãos, se nós pensar no Espírito que habita em nós, é o Espírito de Deus, e esse Espírito, ele pode estar habitando em qualquer lugar. Ele pode habitar sobre as águas, ele pode habitar em qualquer ponto, porque ele não é físico. Agora, quando nós vemos na Bíblia que recebereis um corpo, aí já é diferente, porque o Espírito ele não tem corpo. Mas o apóstolo Paulo afirma categoricamente aqui que recebereis novos corpos, corpos incorruptíveis. Então, os irmãos já viram um corpo, um espírito ter um corpo? Não. Se é espírito, não tem corpo. Por isso que a pessoa diz que aquilo lá é um espírito. Não tem corpo. Agora, no momento que esse espírito receber um novo corpo, quer dizer que ele vai ter um corpo. Entendeu, irmão? Então, na forma espírito, ele não tem corpo. Na forma espírito. Por que nós não podemos ver Deus? Ninguém pode ver Deus. Por que Deus, quando apareceu para Moisés, ele apareceu num corpo de fogo? Por que ele não apareceu? Por que ele teve que aparecer num corpo de fogo? Porque o Espírito, ele precisa de um corpo. Mas a Bíblia fala que recebereis novos corpos, corpos incorruptíveis. Ou a Bíblia está mentindo para nós, e nós acreditamos que não vão ser uma fumacinha levada pelo vento, por aí vai ser nós vamos estar pairando sobre as águas, como era no princípio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face das águas, pairar sobre a terra, sobre a água, enfim, sobre todo o universo aí. Uma fumacinha, ou nós acreditamos que nós vamos ter um novo corpo, um corpo incorruptível. Agora, quando nós acreditamos que essa carne ela vai ser transformada,
vai ser reformada por Deus. Deus vai reformar o Paulo num Paulo incorruptível. Eu já não estou acreditando mais num novo corpo. Eu estou acreditando numa reforma. E é isso que muitos queridos irmãos aí religiosos afirmam, que a pessoa vai ser reformada. Ela não vai receber um novo corpo. Ela vai ser reformada. Deus vai levar tudo isso aqui, só vai deixar a roupinha aqui, né? E vai reformar isso daqui. No momento que eu vou chegar lá e vou conhecer o João, o Pedro, o Joaquim, o Timóteo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eu quero dizer o que para os irmãos? Que foi reformado. Ele não recebeu um novo corpo. Infelizmente, ele continua com o mesmo carro velho. Só fez uma recachutada dele. Arrumou, fez troca de óleo. Entendeu, irmão? Continua com o mesmo corpo. Não recebeu um novo corpo. Ele continua como Jesus. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo. E aí nós jogamos essa mesma analogia para as pessoas que vão ser ressuscitadas. E aí, toda aquela passagem que carne e sangue não é do reino do céu, é tudo balofa, é tudo mentira. Todas aquelas passagens que recebereis um novo corpo, é tudo mentira. Entendeu? Então, quando nós afirmamos categoricamente que Jesus era filho de Deus, não quer dizer que o Paulo é filho de Deus, não quer dizer que o João é filho de Deus, porque eu sou filho do Joaquim, do Pedro, do Manuel, mas Jesus não, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele é filho de Deus. Entendeu, irmão? Jesus era gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito. Se transformou corpo incorruptível. Por isso que nem a morte pôde matá-lo. Num corpo incorruptível. Só que esse corpo incorruptível de Jesus tinha carne e sangue. Então ele simplesmente deixou dessa carne e sangue. Os irmãos jogou já um pedaço de carne na parede e viu ela passar de um lado para o outro. Não acontece isso. Mas Jesus, segundo ele passava pelas paredes. Acaso os irmãos já viram alguma carne, pessoa, o peso, a gravidade, conseguir sair andando por cima das águas? Tenta passar a tua piscina lá, o rio, andando por cima. É o poder de Deus. Tá bom, irmãos? Isso são visões que nós temos do poder, porque Deus realmente tem todo o poder. Mas só que ali ele mostrava o que era matéria, eu não posso acreditar que essa matéria ela vai ser reformada. Então, quando eu olho para Jesus ressuscitado, eu não vejo ele transformado. Eu vejo ele com uma mão furada, eu vejo ele com furado da lança, porque ele pediu para Tomé, vem aqui, toca nos furos da minha mão, coloca aqui onde que eu fui transpassado pela... Não é isso que passa lá na passagem? Aí o Tomé disse, não, Senhor, eu não vou tocar. Então, se nós olhar dessa forma, nós vamos acreditar que a pessoa vai ressuscitar sem olho, sem perna, o cara que foi lá, né, arrancar da cabeça, vai sair o mula sem cabeça. Então, irmãos, aí Deus vai ter que estar procurando, eu vou ver se eu acho uma outra cabeça aqui para botar nesse cara que está meio descabeçado aqui. Tem um novo corpo. O que fala ali, quando ele fala que aquilo que é mortal se reviste da imortalidade, ele está falando do espírito. Não está falando da carne, porque se fosse da carne, o apóstolo Paulo estava vivo até hoje. Se fosse da carne, ele não ia falar que ia receber novo corpo. Porque se esse corpo ia ser revestido da imortalidade, para que eu ia precisar de outro corpo? Se eu já tinha um corpo imortal? Os irmãos estão entendendo que a conta não fecha? Então, ele estava falando daquilo que era condenável e das incoerências do ponto que eles colocam para nós. Torna totalmente incoerente se eu dizer que Deus vai reformar esse... Então,
Então, um abraço a todos aí. Eu quero pedir aí que se inscreve no canal Entenda Isso, canal Unidos da Graça, canal Júbilo da irmã Leide Favoreto. Um abraço a todos aí que participaram desse excelente estudo. Um bom final de semana aí. Que Deus, né, ilumine a nossa mente a cada dia. Nós somos mortais, nós precisamos, né, cada dia mais dessa comunhão dos irmãos e sabemos que dentro de nós habita um ser imortal, que ele já foi revestido da imortalidade através do sacrifício de Cristo. Sabemos que não passaremos mais por julgamento algum ou por morte alguma, e Deus tem um corpo incorruptível preparado para cada um de nós. Um corpo, nós não vamos ser espírito, nós vamos ser corpo. Amém, queridos? Um abraço, um bom final de semana. Amém, E amém. Deus no controle de todas as coisas, irmão.